Bom dia, queridos irmãos, uma alegria estarmos juntos mais uma vez para louvarmos e adorarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa manhã, quero convidá-los a fazermos a leitura do Salmo 128. Nós estaremos fazendo a leitura desse Salmo, depois nós estaremos orando, e logo em seguida nós estaremos ouvindo aqui alguns louvores. A palavra de Deus, no Salmo 128, assim nos diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Como é importante estarmos tementes, né? Estarmos sendo obedientes e confiantes na palavra de Deus. E essa é uma palavra do salmista que nos convida, né, a confiarmos em Deus, a confiarmos na sua palavra em todos os momentos. Não somente você, mas levar para a sua família, para seus filhos, para todo o seu lar, a importância dessa convicção do cuidado e proteção de Deus. Oremos. Pai Santo, nós te louvamos por essa manhã, nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de ler a tua palavra, pela oportunidade de compartilhar também a tua palavra através, ó Deus, dos meios de comunicação. Especialmente, nós te agradecemos pela existência da tua igreja, a Igreja Batista Central, pela instrumentalidade dos seus líderes, pela visão missionária, a visão evangelística que tu deste a cada um de nós para pregar e para falar do teu amor. Esteja nos abençoando também cada família que não está aqui reunido como igreja nesta localidade, mas está reunido como corpo de Cristo no seu lar, nas suas casas, também ali intercedendo e te agradecendo pelas bênçãos e pelas vitórias. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que temos visto e ouvido acerca da tua palavra. Em nome de Jesus, nós te adoramos. Amém. Então, neste momento, nós estaremos ouvindo um momento de louvor, de adoração ao nosso Deus. Bom dia! Mais um culto transmitido para a nossa Igreja Batista Central, aqui pelo Facebook. Acompanhe com a gente o culto. Agora nós vamos cantar alguns hinos de exaltação. Acompanhe com a gente a letra que ensina. Sempre nós quero louvar.
próxima música, Nada Se Compara. Já tem um tempinho que a gente não canta essa música na igreja, nós vamos relembrar. Nada se compara à glória do Senhor. Nada se compara à glória do Senhor, que criou o céu, a terra e o mar, criou o universo, estabeleceu o mundo, soberano que criou, maravilhoso fez a mim e fez você. Compara a glória do Senhor, que criou o céu, a terra e o mar, criou o universo, estabeleceu o mundo, soberano que criou, maravilhoso fez a mim e fez você. Me sondas e me conheces, sabes o meu caminhar, meu pensamento, descobrias meu querer, de nada posso esconder, do teu Espírito não me ausentarei, pois estou no céu, se desomar em qualquer lugar. Bom, para finalizar, essa música, esse hino, se chama Vamos à Igreja. Mas nós sabemos que nós não podemos, né, em alguns, não podem vir à igreja devido a esse momento que a gente está passando. Mas aprendemos e cremos que cada um de nós é a igreja. E nós temos a liberdade, nós temos o prazer de adorar a Deus de onde estivermos. Tenho graça, alegria celeste, quando vou adorar ao Senhor. Todos salvos em Cristo na igreja, quando juntos rendemos louvor. Oh, vem, 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 se vem a igreja comigo, se vamos servir ao Senhor. Pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Vamos salvos em Cristo a igreja, começar com o nosso governo.
Queridos, estamos aqui mais uma vez para refletirmos sobre a palavra de Deus. E nessa manhã eu quero ler um texto da Bíblia, e é um texto que eu tenho falado e tenho refletido, e que fala sobre a importância da igreja, o ministério de Jesus no mundo. E com certeza nós estamos diante de um contexto mundial onde a igreja ela exerce um papel muito importante. A igreja ela tem uma função muito importante. E é esse sentido que eu quero trabalhar nessa manhã. Eu quero usar o texto de Atos, capítulo 3, que fala sobre a cura de um coxo. E esse texto, vamos ler apenas 7 versículos, versículo do capítulo 3, versículo de 1 a 7. Na minha versão diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Pai, mais uma vez nós te louvamos pela tua palavra lida, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Fala aquilo que tu desejas nessa manhã, para que possamos, ó Deus, entender a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é muito clara quando nós entendemos que nós, como igreja de Jesus Cristo, nós como corpo de Cristo, pessoas que fazem parte desse organismo vivo, enquanto membros, enquanto crentes, enquanto cristãos reunidos, nós temos que nos conscientizar que J.C. Ryle, um grande teólogo, ele afirma que a igreja como comunidade, ela abre-se para ser um lugar de restauração e cura de feridas. Feridas estas que muitas vezes o mundo e a circunstância têm deixado nas pessoas. Então, quando nós olhamos para as pessoas do nosso convívio, para a nossa família, para os nossos amigos, os nossos funcionários, os nossos patrões, a própria comunidade cristã, é muito comum nós identificarmos pessoas feridas, pessoas magoadas, pessoas decepcionadas, e tudo isso mostra que há necessidade de um tratamento, há necessidade de uma cura. E é basicamente nesse contexto que eu quero lembrar que a igreja, como comunidade, ela abre-se para ser um local de restauração, um local de curas de feridas, um local de cuidado, de ouvir. E é muito importante nós lermos o Salmo 23 e entendermos ali a função do pastor para a qual a necessidade da ovelha. Águas tranquilas, pastos verdejantes. Então, acredito que nesse contexto aqui nós precisamos entender de maneira clara que nós precisamos exercer esse papel na sociedade. Então, o texto que nós acabamos de ler fala realmente de alguém, fala de um homem. A Bíblia fala que é um coxo, e esse homem ele tinha uma deficiência. Esse homem ele tinha um problema físico, um problema que o atormentava há mais de 40 anos, um problema que o limitava de uma vida normal, um problema que o limitava do convívio da sociedade. Era alguém que necessitava da ação de uma igreja restauradora, de uma igreja que se preocupa com os enfermos, e sarar as feridas das pessoas. E é nesse sentido que eu gostaria de perguntar para você, qual tem sido o seu papel de restaurador no corpo de Cristo? O que você tem feito, o que você tem exercido
de maneira tal, assim como nós vamos observar mais adiante, como luz e como sal que Deus tem instituído aqui na igreja que você está inserido. Então Pedro e João, eles subiam ao templo, eles subiam para esta igreja para a oração, na hora nona. Então aqui nós percebemos uma ação muito positiva, quando a igreja, ela também é um local de comunhão, é um local onde as pessoas vêm para orar, as pessoas vêm para louvar a Deus e para ter essa comunhão. Apesar de que agora nós estamos sentindo, né, como faz falta esses momentos, né, tal qual Pedro e João aqui vivenciaram, a igreja primitiva, porque nós não estamos podendo nos reunir. Mas a igreja, ela existe também com esse objetivo, para estarmos ali, unidos como igreja. Mas existem pessoas, eu gosto muito de frisar isso, que existem pessoas que lembram de igreja apenas quando está necessitando de alguma coisa. Existem pessoas que entendem que a igreja ela está ali aberta apenas para que você possa ir lá receber, estender a sua mão, receber a sua bênção, receber a sua cura, receber ali a solução para aquele problema, apesar de que realmente essa é a função da igreja. Mas será que o motivo verdadeiro que levou a esse coxo à porta da igreja para durante 40 anos realmente era o motivo correto? Então, nós percebemos, principalmente nesses primeiros versículos do capítulo 3 de Atos, que o homem mencionado aqui nesse texto, ele não teve sabedoria para lidar com a sua dificuldade. Quantas vezes nós não temos sabedoria para lidar com os nossos problemas, com as nossas dificuldades? E às vezes nós procuramos a igreja, às vezes nós procuramos até algumas pessoas, alguns profissionais, mas estamos indo buscar esse tipo de ajuda com segundas intenções. E o texto deixa claro que aquele homem ele foi para a igreja em busca apenas de bênção, em busca apenas de ter uma solução para aquele problema que o afastava da sociedade, aquele problema que ele sofria. Mas, irmãos, e isso é muito triste. Isso é muito triste quando nós olhamos para as pessoas que enxergam a igreja de Jesus apenas como um local de receber, um local onde nós estamos indo para, com a nossa mão estendida para buscar, e para buscar, e para buscar. E esse foi um comportamento que estava naquele homem. O homem não teve sabedoria para lidar com a sua dificuldade, ele correu para o templo, mas não foi buscar a Deus. Ele estava interessado nas bênçãos de Deus e não no Deus das bênçãos. E o momento de turbulência, né, o momento de tribulação, o momento de dor, isso é uma coisa que nós observamos muito. Né? Que tendência, né, que nós temos como seres humanos de buscar a Deus no momento difícil, né? De buscar a Deus nos momentos assim, quando como diz Paulo lá em Efésios capítulo 6, versículo 13, quando o dia mal, né? O dia mal bate, né? O dia mal agora chegou de maneira global. Às vezes não é um dia mal individualmente, mas chegou de maneira geral, né? Todos nós fomos aí acometidos por esse dia mal. Então aí é nesse momento, né, que nós temos que estar preparados. É nesse momento também que você tem que demonstrar a sua maturidade, a sua firmeza, a sua tranquilidade, o seu descanso. E é muito comum pessoas orarem mais, pessoas fazerem mais jejum, pessoas, nada contra, mas nós precisamos entender que isso teria que ter sido antes também. Isso teria que ter sido no decorrer, na circunstância, né, do seu dia a dia. E justamente aquele coxo, né, ele estava há 40 anos paralisado por sua deficiência. Atos 4, versículo 22, registra essa informação. Eu quero até ler aqui, ó. A Bíblia fala assim, ó, que, ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. Imaginou alguém há 40 anos vindo ali
à porta daquela igreja, muitos anos ali, de maneira rotineira, fazendo esse mesmo papel, se colocando à porta do templo para receber e para buscar ali aquela bênção. Então ele estava, a Bíblia fala e deixa de maneira bem clara que ele estava à porta do templo. Olha só que coisa interessante, ele estava à porta e não dentro. Então isso já prova também que não queria experiência, né, com Deus, ele não queria se envolver. E às vezes, eu não sei qual era o contexto daquela época, onde talvez aquela igreja já tinha ali um grupo, né, que não gostaria que ele entrasse, ou talvez aquela igreja, com certeza era uma igreja muito chique, né, que essa porta era chamada Porta Formosa, né, era uma porta bonita, muito valiosa, né, a porta formosa do templo, e era nesse lugar que ele estava. Mas, meus queridos, também nós queremos identificar que nessa oportunidade, né, que nessa ação, nós percebemos que uma igreja ficou ali 40 anos sem enxergar, e sem enxergar a verdadeira necessidade daquele homem. Então, quando aquele homem se aproximou, e quando Pedro e João se aproximaram, né, daquele homem, melhor dizendo, o versículo 3 fala, vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Então nós vemos aqui Pedro e João indo ao templo, né, da maneira correta, entraram para a oração. E nós vemos aqui também o coxo que ia ao templo, mas ele ia apenas em busca da bênção. Mas o que me chama a atenção é que a porta é o limite entre os que estão dentro e os que estão fora. Quantas vezes as pessoas estão perdendo grandes oportunidades, estão tão próximo do reino, estão tão perto de Cristo, mas sem salvação. As pessoas estão se envolvendo no que nós chamamos hoje, numa rotina do culto, na rotina, né, de eventos da igreja, estão se envolvendo também pelo entretenimento, mas não estão tendo verdadeiramente o quê? Um compromisso, uma experiência com Deus. E essa experiência também é muito importante lembrar que você está à porta, e a porta é um limite de muitas coisas. Eu trabalhei muito tempo com oficina, tinha oficina de reforma de carro, e existe no carro alguns instrumentos, né? Algumas peças, por exemplo, porta-malas, porta-luvas. E essas partes do automóvel, essa parte de um carro, nós sabemos que geralmente a porta ela faz o limite entre os que estão dentro e o que está fora. O que está dentro do porta-malas está guardado. O que está dentro do porta-luvas está guardado. O que está dentro do carro com aquelas portas fechadas. Mas quantas vezes uma porta limita a eternidade? Quantas vezes, por exemplo, ali no dilúvio, quantos daqueles que estavam ali à porta da arca, mas não puderam mais entrar porque chegaram e Noé já havia fechado a porta. E apenas uma porta de madeira ali os impedia de serem salvos. Então, a porta, ela mostra que há uma divisão, você não está dentro, você não está participando, você não está inserido, você não está indo ali com a sede verdadeira de adoração. E isso aqui é muito claro para nós. Às vezes eu fico olhando nas igrejas, nós somos pregadores, né? Você olha e fica vendo aquelas pessoas lá na porta, ali no corredor, outros estão lá, sabe lá conversando o quê, né? Quantas oportunidades perdidas, né? Porque você está à porta e você não está dentro. Ele não acreditava no poder restaurador do Deus do impossível. Meus queridos, qual a sua real necessidade? Esse texto nos convida também a refletir uma coisa. Aquele homem acreditava que aquelas moedas que Pedro e João, que aqueles irmãos pudessem dá-lo todos os dias, seria o motivo para a sua vida. Aquelas moedas seriam, talvez, a solução para os seus problemas. Aquelas moedas resolveriam os seus problemas. Mas, às vezes, nós trazemos isso para o nosso dia a dia. Quantos de nós estamos, como
pastor Salésio sempre lembra nas lives, né? Nós estamos divididos, né? com mamon, dividindo nosso tempo apenas com as coisas. E não estamos focados no reino. E é muito triste quando nós olhamos pessoas que não conhecem as suas reais necessidades. A teologia da prosperidade, o sistema capitalista, a própria mídia, ela insere a cada dia em nós a ânsia do consumismo. Ela coloca em nossa mente, na mente das nossas crianças, na mente de cada um de nós, diante de uma televisão, diante de um notebook, diante de um site, aquelas promoções, né, que te aguçam ao consumismo. Eu vou ser feliz quando eu conquistar aquele curso, vou ser feliz quando eu abrir a minha empresa, ou quando eu abrir aquela filial, quando eu ter aquele carro, aquela casa, aquela fazenda. Aí quando nós olhamos e percebemos que não conhecemos as nossas reais necessidades, e às vezes o dinheiro, às vezes as conquistas, são coisas maravilhosas, são bênçãos quando você tem para contribuir e para usufruir, mas nem sempre essas coisas resolvem todos os nossos problemas. Então, no capítulo, versículo 4, olhe para nós. Depois que Pedro e João foram abordados por aquele coxo, houve essa expressão por parte de Pedro. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Que autoridade, hein? Pode olhar, olhe para nós. Eu acredito que eles estavam bem vestidos, eu acredito que eles estavam assim, com autoestima legal, eu acredito que eles estavam ali com muita alegria, vivenciando isso aí. Olha para nós. Meus irmãos, esse é o nosso papel, o papel do servo de Jesus Cristo. Nós temos que mostrar o caminho, nós temos que apontar às pessoas que nós temos a solução e que nós somos frutos dessa igreja. E a sociedade sabe que a igreja tem a solução para os problemas. As escolas, os diretores de escola, os diretores de presídio, de faculdades, eles sabem que as igrejas têm a solução para o problema das drogas, o problema da violência, o problema do bullying. Por isso nós somos sempre convidados para estarem ali fazendo palestras, estarmos ali falando do amor de Deus e também mostrando um exemplo a ser seguido por conta disso. O problema da sociedade, queridos, é um problema também da igreja. E é nesse sentido que nós temos que orar para esse texto e mostrar que ali existia uma igreja que, por um determinado tempo, ela não olhou e enxergou aquele homem que era alguém que precisava realmente, não apenas de moedas, mas precisava de algo muito mais. E é nesse sentido que Pedro fala: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. E naquele momento, aquele homem com certeza já estava com sua mão estendida, talvez com aquela vasilha, né, aquele pratinho ali esperando algumas moedas. Mas Pedro disse o seguinte: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Ele não tinha dinheiro, talvez, até mesmo para... Isso é muito questionável também, o dar dinheiro hoje. Mas é muito importante que eles entenderam que a real necessidade daquele homem era a palavra de Deus. A real necessidade daquele homem era o amor de Deus. E esse tem que ser o lema da Igreja de Jesus Cristo: mostrar através de nós a luz do mundo, mostrar através de nós que nós somos o tempero. Ontem eu recebi uma mensagem no Zap, uma irmã lá do Ceará, ela me ligou e mostrou um texto lá de Apocalipse. Pastor, ela me fez a seguinte pergunta: pastor, um Deus misericordioso. E naquele texto lá em Apocalipse, né, quando está abrindo, né, aqueles selos, e tudo que haveria de acontecer com a igreja, né, a morte, a perseguição. E ela fala: pastor, nós vamos passar por isso. Deus tão misericordioso vai permitir que a igreja dele, nós passemos por isso? Eu falei: vai. Por conta... Qual o motivo? Por conta do pecado, por conta da desobediência. Mas eu também citei esse texto lá em João 1, versículo 1,4, que diz assim: as trevas não prevalecerão contra a igreja, contra a luz.
Eu edificarei a minha igreja. Queridos, esse é o nosso descanso. Esse é o nosso motivo, a nossa alegria de podermos estarmos aqui. Dependente de tudo que está acontecendo, Deus tem o controle de todas as coisas. E nesse momento nós percebemos que Pedro, tomando pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Então naquele momento ali, houve interferência, né? Houve ação da igreja, de uma igreja que restaura, de uma igreja que ora, de uma igreja que é comprometida. Então, é nesse sentido que nós precisamos estar inseridos na sociedade. Nós precisamos estar preocupados com as pessoas que estão aí à margem da sociedade. Porque a sociedade é problema, o problema da sociedade é um problema da igreja. O problema da pandemia é o problema da igreja. O problema da violência é um problema da igreja. Nós não precisamos ser vítimas para que possamos entender que o problema é nosso, mas precisamos ser ativos diante de tudo isso. E, terceiro lugar, resgatar o potencial da igreja. Versículo 6. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, anda. Recentemente eu ouvi uma história de 2 homens que estavam fazendo um grande evento num estádio. E esses homens estavam ali como pastores, né, ali fazendo muitas manifestações e curas e tal. E quando eles saíram daquele estádio, com sacos, né, e volumes e alguns objetos de valores ali que aquele povo, em nome da fé, estavam doando, né, a fé milagreira, para que pudesse receber ali a sua cura. E aqueles homens depararam com essa situação. Chegaram ali alguém pedindo esmola e eles com aqueles sacos ali de dinheiro. Aí disse que um olhou para o outro, lembrou desse texto, aí um olhou e disse assim: rapaz, nós não podemos dizer que não temos prata nem ouro, né? Aí o outro falou assim, é porque eles estavam com muita prata e ouro, mas em contrapartida, nós também não podemos afirmar e não podemos dizer levante-se e ande. Eles tinham o dinheiro, mas não tinham o poder. Meus irmãos, quantas vezes tem acontecido, né? Diante de a própria palavra de Deus, quando nos diz que nós somos discípulos de Cristo. A esperança do cristão tem que se renovar a cada dia, porque a nossa conquista é o céu, a nossa conquista é a eternidade. E diante de tudo isso, nós temos que estar atentos que nós estamos no melhor lugar do mundo. Nós estamos protegidos porque nós estamos na arca, nós estamos dentro da igreja de Jesus Cristo. Então essa necessidade de resgatar o potencial da igreja, não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho Jesus. Nós temos o que mais a sociedade precisa hoje. Então aquele homem foi tomado pela mão e Pedro o levou. Então a igreja de Cristo, ela deve ser solidária. A igreja de Cristo, ela tem que ter comprometimento, ela deve ser comprometida com as pessoas. Eu gosto muito de lembrar que agora nesse momento de pandemia nós não podemos estar ativos, né? Mas eu estava juntamente com minha esposa indo lá no site da igreja, né? E coisa que você não tinha tempo de ver, às vezes meus filhos, crianças ainda dormindo nesses bancos e observando quantas coisas aqui foram feitas em nome da igreja, né? Igrejas que foram construídas, mutirões, encontro de casais, encontro de jovens. Aí você fica relembrando como é uma igreja ativa, como é bênção ter uma igreja que é uma igreja próspera no evangelismo, na ação. Então a igreja de Cristo, ela tem que ter essa visão. E o seu problema é um problema meu, a sua família, o problema do desemprego, a sua deficiência, tudo isso aí nós temos que entender que precisamos participar. Agora, por exemplo, quantas pessoas precisando de uma cesta, precisando de uma máscara, precisando de um álcool gel, e muitas igrejas e muitos irmãos estão ajudando. Essa tem que ser a nossa visão. Então, quando a igreja ela toma essa postura, ela cura. Quando a igreja toma essa postura, ela levanta as pessoas e cura as feridas. Então, queridos, que nessa manhã você possa também entender que a Igreja Batista Central, a Igreja Batista que você está inserido, a Igreja Batista ou a igreja que você é membro, com certeza você pode assumir essa responsabilidade, essa autoridade de dizer: olha para mim, talvez eu não tenha ouro, talvez eu não tenha prata, mas nós temos
a palavra de Deus que restaura e que cura. Então as pessoas se convertem e seguem a Cristo quando nós amamos, quando nós nos preocupamos e quando nós nos envolvemos. Eu gosto muito de lembrar que a Igreja de Jesus Cristo, quando ela tem esse olhar, eu gosto muito de olhar essa questão da inteligência emocional. Inteligência emocional é quando você entra num ambiente, né, você percebe que alguém está diferente. Alguém aí não sorri, alguém não está conversando, alguém não está, ele está mais cabisbaixo, aquela pessoa está passando algum problema. Aí você se aproxima e pergunta: meu irmão, está acontecendo alguma coisa, está precisando de ajuda? Hoje mesmo eu recebi um telefonema da minha mãe, né, muito preocupada. E aí, como é que está? Tranquilo, está precisando de alguma coisa? Aquela questão do amor de mãe. Não, mãe, graças a Deus, está tudo bem. Então é esse olhar que nós precisamos ter em tempos de igreja, em tempos de momentos difíceis, porque a igreja, como agência de restauração, ela tem que promover esse cuidado. O que nós estamos fazendo? Deus tem usado cada um de nós e quer usar muito mais. Ele usa cada pessoa com o seu jeitinho de ser, com a sua personalidade, pessoas diferentes. Pedro e João, personalidades totalmente ali diferentes, né? Um contraste. Pedro, irmãozinhos, meu amado, João, irmãozinho amado, filhinhos, né? E Pedro, totalmente colérico, mas estavam juntos, numa dupla, fazendo a obra do Senhor. Então, concluindo já, que nós tenhamos essa visão de igreja restauradora, de igreja que ama, de igreja que cuida. E a Bíblia fala que nós devemos ter essa visão. O coxo, todos os dias na porta do templo, ele tinha pessoas que podiam contar com ele. É outra função muito importante nisso aí também, é nós entendermos que nós podemos contar com algumas pessoas. Agora mesmo nós estamos podendo contar ali com Paulinho, nós estamos podendo contar, né, com Mariana, em tempos, né, difíceis, mas elas estão aqui nesse horário, passando do horário de almoço, mas nós estamos aqui gravando para você essa oportunidade. Então a Igreja de Jesus Cristo, ela precisa ter com quem contar, para que a obra possa ser feita, possa ser realizada. Vamos abaixar agora, vamos falar com Deus, vamos colocar diante dele as nossas ansiedades e agradecer pela função que exercemos dentro do corpo de Cristo. Pai, mais uma vez nós te louvamos pelo privilégio de falar das tuas grandezas, pela igreja que tu tem nos dado também a alegria de participar. Não somos perfeitos, não somos pessoas como deveríamos ser, mas a sua graça, a tua misericórdia nos usa para fazer o teu trabalho e que tu continue também nos usando a cada dia na sua obra. Em nome de Jesus, a quem nós te oramos. Amém. Irmãos, para finalizar esse momento de hinos, de cânticos, nós vamos cantar Somos Todos Nós, Teu Povo, ó Deus. Cante junto com a gente. Ele continua a te amar, Ele não desiste de você, Ele não desiste de amar você, Ele não desiste de você, Ele não desiste de amar você.
desiste de você. Deus, Ele não desiste de amar você. Deus, Ele não desiste de você. Deus, Ele não desiste de amar você. Amém. Queridos, nesse momento também nós queremos dar algumas informações importantes, né, para nossos irmãos que têm nos acompanhado e têm também continuado nas suas atividades de evangelização através aí do Facebook, dos grupos. Nós temos aqui na nossa igreja também a secretaria, né, que está funcionando, né? Nós temos aqui a irmã Luciene, que está aqui pelas manhãs, e você que pode sair e pode trazer também, no caso, se estiver precisando entregar o seu dízimo, a sua oferta, pode participar e trazer aqui na igreja. E os demais, informe ali no grupo dizimista, e ali será informado também o número da conta para que você possa estar depositando ali o seu dízimo. Outra informação importante, que hoje às 19 horas nós teremos também o nosso culto, né, transmitido, e que você possa linkar e também convidar pessoas para estar assistindo conosco, tá bom? Então que Deus continue te abençoando, que Deus continue te usando, fazendo uma grande obra na sua vida. Amém.